Salmo 144, apenas o versículo 1. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém. Vamos orar? Pai, por favor, fala conosco, fala com teu povo, edifica a tua igreja. Ó Deus, ministra a palavra do Senhor aos nossos corações, gera temor no nosso coração, ao teu santo nome. Ó Deus, edifica, consola, conforta, confronta-nos para a glória do Senhor e para a bênção de todos nós, no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar, queridos? A Bíblia se utiliza de uma série de figuras de linguagem para falar sobre a vida cristã. Por exemplo, você como crente é comparado a uma árvore. Salmo 1 fala sobre isso. O justo é uma árvore. A vida cristã também é comparada a uma peregrinação. Quando você lê a carta de Pedro, a primeira carta, ele se dirige aos crentes dizendo assim, olha, vós, peregrinos, forasteiros e peregrinos. Mas existem há outras figuras. Uma delas, muito interessante, é a figura do combate. É a figura da luta, do embate, que eu, você e todos os crentes hão de passar. Nesse sentido, a vida cristã é um combate. Paulo, já perto de morrer, ele disse assim, combati o bom combate, né? Guardei a fé, e aí ele estava esperando a partida para a eternidade. E é fato, a vida cristã é uma luta, de maneira especial e diferenciada, porque mesmo o ímpio, o incrédulo, também passa por lutas e embates, mas a nossa luta é diferenciada. Volta aqui comigo, por gentileza, Salmo 144. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi é o autor da maioria dos salmos nas Escrituras, ou é o maior autor de salmos nas Escrituras, e ele usa aqui essa ideia que não é uma ideia figurada, é uma ideia literal. Ele agradece a Deus, se puder projetar para a gente, está projetado aqui, ele bendiz o nome do Senhor, porque é Deus quem o treina, né? O treina para a guerra e para a batalha. Aqui não há nenhuma figura, como eu disse, é literal. Por quê, irmãos? Porque Davi, ele foi um homem de guerra. Inclusive, ele não pôde construir o templo, porque havia muito sangue nas suas mãos. E Deus havia dito para ele, não, você não vai construir. Quem vai construir vai ser um descendente seu. E é interessante, quando você estuda a história de Israel, você percebe que Israel só expandiu, só cresceu por intermédio dessas batalhas. E quem encabeçou as batalhas foi o rei Davi. Esse salmo é um salmo de ação de graças, que tem por objetivo dizer, Deus, muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo livramento, obrigado pela tua ação em minha vida e na história do seu povo. Deus, obrigado porque só o Senhor é digno de confiança e só o Senhor é o alvo de toda a adoração. Davi, ele deixa isso muito claro. Veja comigo, por favor, fica com a sua Bíblia aberta, Salmo 144. Nos versículos 3 e 4, ele olha para o seu redor, ou ao seu redor, ele olha para as pessoas e diz assim, olha, não é possível que do homem venha a bênção. Não é possível que do homem venha a minha vitória. Por isso que nos versículos 3 e 4, ele diz assim, Senhor, o que é o homem para tomares conhecimento, ou o filho do homem, para que por ele te interesses? O homem é semelhante ao quê, irmãos? A um sopro. E aí ele continua e diz assim, seus dias são como a sombra que passa. Está acentuando o que aqui, irmãos? A fragilidade humana. Né? A gente pensa, e muitas vezes nós pensamos que nós podemos, que temos o poder. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte, nós não somos nada. Essa figura do sopro, né? Essa coisa sem poder, essa coisa efêmera, é muito forte. Eclesiastes fala muito sobre isso, que a vida é vaidade, tudo é muito transitório. Ele coloca isso claro. Para aí, então, veja comigo, versículos 5, 6, 7, 8, ele diz o seguinte, o Senhor, pelo contrário, o Senhor tudo pode, o Senhor
é capaz de fazer qualquer coisa, não há impedimento, o Senhor é o Todo-Poderoso. Depois você dá uma olhada aí, por gentileza. Então, quando ele coloca as coisas no seu devido lugar, o homem nada pode, o homem é um sopro, Deus é o Todo-Poderoso, ele parte então para a adoração. Veja comigo o versículo 9 e 10. Ele diz assim: Senhor, por isso, porque o homem nada pode, mas o Senhor tudo pode, eu louvo o teu nome. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas. Versículo de número 10. Por quê, irmãos? E para quê? Para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Aqui, como eu disse, a luta é literal. A batalha é literal. Mas a gente sabe que a nossa vida, e na nossa vida, as lutas são figuradas, mas não por isso e nem por isso menos cruéis, menos dolorosas, né? Menos terríveis sobre nós. Irmãos, voltando aqui, os 2 livros de Samuel, abra comigo, por favor, em 1 Samuel 18, 14 e 2 Samuel 5, 10, nos mostram que Davi, literalmente, passou por muitas batalhas. Literalmente, enfrentou muitos conflitos. Nessas batalhas e nesses conflitos, ele viu a mão de Deus o abençoando em todas as coisas. Aqui nós temos uma batalha literal. Na nossa vida, as batalhas são figuradas, mas nem por isso elas não são cruéis, desgastantes, né, e terríveis na nossa existência. Quem é que dava vitória a Davi? Por que Davi era bem-sucedido? Quando você lê os livros de Samuel, a partir da primeira metade do primeiro livro até o final do livro de Samuel, o grande personagem é Davi. Davi, ele teve vários conflitos e Davi não conhecia a derrota. Davi era aquela pessoa excepcional, rara, né? Porque na vida, normalmente, a gente ganha e a gente perde. A gente anda um pouco para frente, para e às vezes dá alguns passos para trás. A vida normal é assim. Davi viveu uma vida absolutamente anormal. Ele não sabia o que era derrota. Gente maior do que ele, gente mais poderosa do que ele vencia todas. Porque ele era especial? Não. Porque ele em si mesmo tinha alguma coisa que outras pessoas não tinham? Não. A razão da vitória e do sucesso nas lutas e batalhas era por causa da presença de Deus. O que o texto fala? Veja comigo o finalzinho de 1 Samuel 18, 14. Diz assim: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, ou conforme está aqui, né? É isso mesmo. Em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Veja o segundo texto, por favor, 2 Samuel 5,10. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus de Israel, estava com ele. Então, essa era a grande vantagem de Davi. Esse é, se a gente pode falar assim, o segredo do sucesso do rei Davi. Voltando lá, irmãos, volta comigo. Salmo 144, versículo 1. Então, ele reconhece: Deus é o Senhor quem treina a minha mão. Isso aqui a gente chama em poesia hebraica de paralelismo sinonímico. Maior palavrão, né? Que significa o seguinte: o judeu, a poesia judaica não é como a nossa, né? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão e que tem rima, né? Que você conhece. O judeu não trabalha com rima, ele trabalha com paralelismo de ideias. Quando ele diz aqui, olha, Senhor, bendito seja o teu nome, minha rocha, treina as minhas mãos para a guerra, treina os meus dedos para a batalha. Ele está dizendo a mesma coisa. O que ele está dizendo? Senhor, Tu és aquele que me capacita para enfrentar as lutas, as guerras, os conflitos, os desafios que eu tenho pela frente. Essa é a ideia. Essa é unicamente a ideia. Pensando nisso, irmãos, de maneira muito objetiva, veja aqui comigo, eu queria falar com você sobre o bom combate da vida cristã. O bom combate da vida cristã.
você está num combate. Eu estou num combate. Até o nosso último suspiro, nós estaremos no combate. A teologia sistemática diz que nós, crentes, que estamos aqui nesse mundo, nós somos a igreja militante. Já falamos sobre isso, já estudamos isso em escola dominical. O que significa? Nós estamos lutando. A igreja aqui é uma igreja que luta contra o pecado, que luta contra as tentações, que luta contra o diabo, que luta contra o mundo, que luta contra a velha natureza que Paulo chama de carne, que habita dentro de nós, o impulso e a inclinação para o mal. Nós estamos numa luta. E aí o que a gente vai aprender aqui, irmãos, a partir desse texto? Veja comigo, sobre esse bom combate da vida cristã, 3 lições. Primeiro deles, veja aqui comigo. Primeira lição é que eu e você precisamos nos esforçar para viver permanentemente, treinando na esfera espiritual. A nossa vida tem que ser um treino constante para os embates e combates espirituais. Veja mais uma vez aqui, a NVI, ele usa o verbo treinar, Há outras traduções, como por exemplo, diz assim, bendito seja o Senhor que adestra as minhas mãos. O sentido é o mesmo, que é treino, que é capacitação. Deus capacita, o Senhor é aquele que nos capacita. O foco aqui, como dissemos, é a capacitação. O Senhor está treinando, capacitando Davi para guerras literais, mas nós outros somos capacitados para as lutas espirituais que tivemos, temos e ainda teremos também. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que indo para a sociedade secular, nenhum grande império, nenhuma grande potência jamais deixou de lado essa questão do treinamento militar, de ter um corpo de pessoas preparadas para o combate. Você pode pensar aqui nas grandes culturas, incas, maias, astecas, todos eles tinham os guerreiros, sempre de prontidão. Um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Romano, chegou a formular um ditado que diz assim, se vis pacem para bellum, traduzindo, se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, está sempre preparado, porque infelizmente é isso mesmo. Infelizmente, por causa da velha natureza pecaminosa humana, sempre haverá conflitos. E depois da queda, depois que nós caímos em desgraça, eu e você sempre teremos também conflitos espirituais. Como é que você se prepara? Abra comigo, por favor, 1 Timóteo 4:7, e depois nós vamos ver Gálatas 5, 22 e 23. Como nós nos preparamos? Eu creio particularmente, irmãos, que nós nos preparamos por intermédio da piedade / santidade e por intermédio do caráter. Eu estava lendo há um tempo atrás um livro escrito em 1920. 1920. Tempo à beça, Um século atrás. E o autor falou alguma coisa que a maioria de nós sabe, conhece, Ele diz mais ou menos o seguinte, traduzindo aqui. É fácil ser um bom engenheiro, é fácil ser um bom profissional, é fácil ser um bom médico, é fácil desenvolver. Difícil é ser um verdadeiro homem. Difícil é ser um verdadeiro homem. E é interessante a gente pensar nisso. Infelizmente, piorou de lá para cá. Nós olhamos para as pessoas e medimos as pessoas por aquilo que elas têm, pela função ou cargo que elas ocupam. Nós não estamos tão preocupados com o caráter, com, entre aspas, o coração e a alma da pessoa. O que importa é se eu sou famoso, se eu sou rico, se eu sou reconhecido, se eu sou alguém importante. Isso diante de Deus não vale absolutamente nada. Isso na vida cristã não vai fazer qualquer tipo de diferença para você. Não vai fazer. O que vai fazer mesmo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim, olha,
Rejeita, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Veja comigo Gálatas 5, 22 e 23. Então aqui ele está falando sobre piedade, santidade, viver uma vida agradável diante de Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor, né? Viver e ser o que Deus espera e deseja que eu e você sejamos, e Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Jesus Cristo. E aí Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, que você conhece, sabe muito bem. E o que é o fruto do Espírito, irmãos? É nada mais, nada menos do que o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a gente pensa em bondade, quem é mais bondoso, ou quem foi mais bondoso que Jesus Cristo? Quando a gente pensa em paciência, quem foi mais paciente e quem é mais paciente do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Domínio próprio, é claro que Ele é Deus, né? E é interessante, lá quando Jesus está para ser preso, né? Pedro fica desesperado, Pedro pega a espada e decepa a orelha lá de um servo. E aí Jesus fala tranquilamente, você acha que se eu não quisesse, pediria ao Pai e Ele mandaria nesse exato momento 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Absolutamente com domínio pleno. Jesus Cristo. Irmãos, o que a gente tem visto e observado na vida cristã de um modo geral, né? Muitas pessoas preocupadas com muita coisa, e é óbvio que a gente precisa se preocupar, se é que a palavra certa é se preocupar, mas enfim, pensar no trabalho, pensar nas nossas responsabilidades, pensar na nossa família, pensar nos nossos filhos, sem sombra de dúvida. Mas nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, nós não estejamos pensando naquilo que Deus quer que eu seja, naquilo que Deus quer que você seja. E o que Deus quer que nós sejamos é pessoas parecidas com Jesus Cristo. Irmãos, a vida cristã não se restringe a gente frequentar uma igreja, participar de um grupo religioso. A vida cristã não se restringe a isso. A vida cristã não se restringe ao quanto você conhece, por exemplo, de Bíblia, embora isso seja muito bom, a gente conhecer a palavra de Deus, mas a vida cristã é o quanto você vive Jesus Cristo todos os dias na sua vida. O quanto você parece com Jesus Cristo. E para isso eu preciso me exercitar na piedade. E para isso eu preciso do caráter de Cristo. E para isso eu preciso, como diz o apóstolo Paulo, da mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos numa era em que as pessoas, infelizmente, por mais que se fale da palavra de Deus e por mais que sejamos uma nação cristianizada, mas nós não entendemos ainda o Evangelho do Senhor. Não entendemos. Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos faça entender. Irmãos, em primeiro lugar, no bom combate nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar para quê, irmãos? No treinamento espiritual. Eu preciso treinar a piedade. Eu preciso treinar o caráter de Cristo. Eu preciso da força e do auxílio do Espírito Santo para ser semelhante a Jesus. Amém, queridos? Em segundo lugar, volta comigo. Salmo 144, 1. Segunda verdade sobre a vida cristã aqui nesse combate é que a gente não pode se esquecer dos inimigos que temos para enfrentar. Quem são os nossos inimigos? Volta lá comigo. Davi, literalmente, tinha nações que se levantavam contra ele. Haviam povos que guerrearam contra Davi e Davi guerreou contra esses povos. Alguns deles, os filisteus, talvez o pior inimigo que Israel teve. Israel foi subordinado à Filístia, aos filisteus, durante séculos. O que Davi fez? Veja lá, 2 Samuel 5, 17 a 25. Derrotou os filisteus. Quem eram os outros?
jebuseus. Os historiadores religiosos têm dito que talvez o único povo jebuseu era Jerusalém. Jebus era o nome da nação, do povo que morava em Jerusalém. Era uma fortaleza inexpugnável, ninguém nunca conseguiu conquistar. Davi foi lá e conquistou. 2 Samuel 5, de 6 a 12. Outros, amonitas ou Amon, um povo terrível que muitas vezes pisou no pescoço de Israel. Os sírios, até hoje, né? Os sírios e os israelenses não se dão, estão sempre um contra o outro. Davi foi lá, 2 Samuel 10, e os derrotou. Não havia inimigos os quais Davi não derrotasse, mas Davi sabia exatamente quem eram os seus inimigos. E por que Davi derrotou? Vamos dar lá? Vamos ver? 2 Samuel 8:6. 2 Samuel 8:6. A razão eu já falei, porque o Senhor estava presente. Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E o Senhor dava vitórias, finalzinho. E o Senhor dava vitórias a Davi, aonde quer que ele fosse. Vieram os filisteus, apanharam. Vieram os sírios, apanharam. Vieram os amonitas, apanharam. E por aí vai, são muitos outros povos. 2 Samuel 8,14 vai falar a mesma coisa. Mas é interessante você perceber, Davi teve muitos inimigos. Conosco, irmãos, não é diferente. Não é diferente. A teologia da prosperidade quer fazer com que a gente creia, com que muita gente creia, que a vida cristã é uma Disneylândia. A vida cristã não é uma Disneylândia. A vida cristã tem gozo, alegria, vitórias. A vida cristã tem bênção sem medida, louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida cristã não é, sem sombra de dúvida, estar deitado em berço esplêndido, sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que nós temos uma luta. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. João diz que o mundo é inimigo, né, dos servos de Deus. E aí ele inclusive acrescenta e diz que o mundo jaz no maligno. Paulo também fala lá em Gálatas capítulo 5, que a carne, a velha natureza pecaminosa que habita em mim, habita em você, é também nossa inimiga. Gálatas 5,16 diz que a carne luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus combate essa velha natureza que está dentro de nós, né? Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Irmãos, a gente fala isso não é para ter medo. Eu não preciso ter medo. Claro que eu não, e nem te aconselho, né? Vem aqui, demônio, vem aqui que você vai ver. Não aconselho ninguém a fazer isso, né? Não precisa. Não devemos brincar com as tentações. A tentação a gente foge. Paulo disse, e todo escritor cristão sério fala a mesma coisa. O diabo você pode até resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a carne a gente some. Fugir da impureza. Então não é para ter medo, né? Nós não precisamos ser reféns disso, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para o fato de que a vida cristã é luta. Irmãos, tem muita gente abandonando as fileiras cristãs. Há milhões de pessoas que não congregam mais. A gente que antes andava aqui com a gente. E não são poucos. Não são poucos que não congregam mais. Ah, pastor, porque você não procurou. Ah, porque os irmãos da igreja não procuraram. Procuraram sim, ligaram, eu procurei, não vão. Existe uma razão que explique todas as ausências, todos os desvios, né? Todo o esfriamento espiritual? Não tem. Não tem uma só. Mas eu não tenho a menor dúvida que uma das razões é faltou treinamento, faltou firmeza, faltou fincar raízes mais profundas
na presença de Deus. Faltou, irmãos, não brincar com o pecado. Faltou, irmãos, e tem faltado, né, aquele conhecimento. Paulo diz assim lá em Coríntios, né, porque nós não ignoramos os desígnios, os pensamentos, as estratégias de Satanás. O diabo, vosso adversário, diz o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Eu não creio em perda de salvação, mas eu sei que o diabo pode fazer muito estrago. Eu sei que ele pode e ter êxito em nos afastar momentaneamente da presença de Deus. Eu sei que pode trazer muitas complicações. Então não ignore, irmãos, não ignore. Não desconheça esses inimigos. A carne que está dentro de nós, a carne quer que você acredite que você é o centro do universo, que você é a pessoa mais importante do mundo, que você merece tudo de bom, que você está sempre certo. E a gente vai entrando nessa, vai abraçando esse pensamento. E aí, de alguma forma, o tempo vai passando e a gente vai criando uma revolta contra Deus. Eu já vi, não tenho, e não posso dizer se a pessoa é crente ou não é, mas gente que professa, gente evangélica, com raiva de Deus. Com raiva de Deus. Aí eu aprendo na Bíblia que Deus, eu sei que existem situações muito difíceis, mas Deus é justo, santo e verdadeiro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes aquela crise terrível que a gente está passando, aquela crise terrível, pode ser uma bênção disfarçada de Deus na nossa vida. O inimigo está aí. Ele não está de braço cruzado. Eu não preciso ter medo, você não precisa ter medo. Mas abre teus olhos e fique esperto. Porque senão a gente pode ser semelhante àquela novela, né? A próxima vítima. Quem é a próxima vítima? Eu não quero ser a próxima vítima. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Amém, queridos? Terceiro e último lugar. Lembre-se sempre, irmãos, que nessa vida, nesse bom combate, né, Deus vai nos disponibilizar as melhores armas. As melhores armas para o combate. Quais são elas? Vamos voltar lá? Primeiro, vamos falar de Davi, né? Davi não era bobo nem nada. Obviamente que a razão do sucesso era a presença de Deus na vida dele, né? Deus agindo nele e por meio dele, né? Mas às vezes a gente tem a tendência de imaginar que a bênção de Deus é mágica. A bênção de Deus não é mágica. Eu sei que Ele pode fazer aparecer um saco de dinheiro na tua vida, né? E aí estou vendo um monte de gente dizer, glória a Deus, aleluia, manda Jeová, né? Mas provavelmente isso não vai acontecer. Ele vai mandar o que você precisa por meios ordinários, por meio do trabalho, por meio de alguma coisa que você vai fazer, por meio de alguém que Ele pode levantar para te abençoar, né? E geralmente Deus age por meios ordinários. Davi teve que lutar, você vai ter que lutar. Na história bíblica existem alguns poucos casos de Deus derrotar os exércitos sem a intervenção humana. Raríssimos casos. Na maioria das vezes, Deus levantou o seu povo e mandou o seu povo para a batalha. O que Davi se valeu? Da espada, do escudo, da lança, dos flecheiros. Dá uma olhada comigo, 2 Samuel 8,4. 2 Samuel 8,4. Se valeu do cavalo, do carro de combate. Não sei se você sabe, mas na antiguidade, o cavalo junto com o carro, né, e geralmente tinham flecheiros, etc. e tal, era a arma. Quem tinha carros e cavalos tinha superioridade bélica, né? Essa era a ideia. Davi, Israel estava muito atrás, não tinha. Mas quando Davi teve a oportunidade de ter cavalos e carros, Davi teve.
Davi teve. E aí, segundo Samuel capítulo 8, versículo 4, diz assim: Davi se apossou de 1000 dos seus carros, dos carros dos inimigos, porque ele venceu. Olha que coisa interessante, né? Ele não tinha, mas ele conseguiu vencer. E aí ele se apossou lá, diz aí, né? De 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Então ele foi amealhando, né, irmãos? Ninguém vai para a guerra com a cara e com a coragem. Ninguém. Nenhum exército vai. Não, vamos lá, levanta aí, vamos lá, vamos brigar. Não existe isso. Não vão. Se pensa, tem estratégia, se mede, se vê uma série de questões. É preciso muito mais do que coragem, né? Muito mais do que coragem. O que é preciso, irmãos? Bons armamentos. Quais são os 2 armamentos que Deus nos dá? Abra comigo, por gentileza, lá em Atos capítulo 6, versículo 4, os 2 grandes armamentos que o Senhor vai nos dar, e tem nos dado, irmãos, é a palavra e a oração. É a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Éfeso, na carta aos Efésios, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, né? A Bíblia é a espada do Espírito. Aqui em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos, quando passaram por uma grande crise, que quase desviou a atenção deles, eles disseram o seguinte: olha, nós vamos ficar no centro, naquilo que é o mais importante. E o que é mais importante, irmãos? Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E à palavra do Senhor nosso Deus. Muita gente pode dizer que isso é simplismo, alguns vão até debochar, mas irmãos, no reino de Deus, Deus usa essas coisas simples mesmo, para fazer grandes revoluções. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da oração. Eu me recordo de uma palavra do evangelista Billy Graham, que quando ele tinha mais de 60 anos, ele morreu com mais de 90, perguntaram para ele assim: se você fosse começar novamente seu ministério, o que você faria? O que a gente esperaria, né? Eu iria fazer mais cursos, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo. Ele respondeu e disse assim: eu iria orar mais do que eu orei, e eu iria estudar mais a palavra de Deus do que eu estudei. Palavra do Senhor e oração. Irmãos, eu acho que a gente fala, mas talvez a gente não acredite tanto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando a crise vem, qual é a primeira coisa que você faz? Pensa, não me responda. Se a primeira coisa que você faz é: meu Deus, deixa eu entrar aqui no quarto, vou orar, ou então vou fechar meus olhos, vou abaixar minha cabeça, vou fazer uma oração, você realmente acredita. Acredita que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas se você começa a pensar: como é que eu vou resolver isso, o que eu vou fazer, etc e tal, provavelmente você não acredita que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Provavelmente. Olha para a história da igreja. Houve um homem, o pai do presbiterianismo se chama John Knox. Na época, até hoje, né, a Grã-Bretanha, um monte de povos, um monte de países, né, ali dentro, um brigando com o outro, etc e tal, um quer independência, outro não, um é protestante, outro é católico, etc e tal. E aí John Knox, usado por Deus para a evangelização da Escócia, a rainha na época era uma rainha católica, e aí a rainha diz, parafraseando: eu tenho mais medo desse homem de joelhos e que todo o meu exército em pé, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Qual é a ferramenta, o instrumento, a arma que Deus tem nos dado? A palavra e a oração. A oração é isso. A gente está com crise, está com problema, está com dificuldade. O problema pode não desaparecer amanhã, nem daqui a uma semana, mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Continuemos a orar. E a palavra de Deus é poderosa.
A palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar setas e dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus tem o poder de nos levantar, de nos consolar, de nos animar. Irmão, já passei por experiências de ouvir uma palavra assim, sabe aquele tipo de coisa que te assusta? De vir uma palavra assim, vai dar tudo errado, tu está lascado e amanhã tu vai levar na cabeça. E aí você leva aquele, né? E aí você vai para casa triste e ora, etc e tal. E aí vem um texto da palavra de Deus na mente da gente. Quebra. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarda o nosso coração e nos conduz em vitória. Irmãos, está faltando, para mim e para você, mais palavra e mais oração. Por que muita gente está caindo? Falta piedade, falta o caráter de Cristo, mas falta também oração e falta mais firmeza na palavra do Senhor. Quando eu olho para a minha vida, e não sou melhor do que você 1 milímetro, sou igualzinho a você, eu não me recordo de nenhuma bênção, de nenhuma vitória, de nenhuma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida, que não tenha sido, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fruto de oração. Não me recordo. Não me recordo. Tudo foi por intermédio da intervenção divina, da bênção de Deus. Termino aqui, meus irmãos. Você pode não gostar, mas aí pouco importa, né? Vai ser isso mesmo. Nós estamos num combate. Nós estamos no combate. Nesse combate, irmãos, treine espiritualmente. Não fica de braço cruzado, não. Peça a Deus, Senhor, me faça semelhante a Jesus. Me dá o caráter de Cristo. Me ensina a viver em santidade. Muita gente está caindo porque está brincando com o pecado. Muita gente mesmo. Muita gente. Não brinque com o pecado. O pecado não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Treine santidade na sua vida. Irmãos, saiba que a carne, o mundo e o diabo estão aí. Não feche os olhos. Não é historinha da carochinha. Não é. Eu até queria que fosse, mas não é. Cuidado. Não é para ter medo, mas cuidado. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não dê brecha. Não brinque. Seja firme na presença de Deus. E use as armas que Deus tem te oferecido. Use a palavra. Use a oração. Use o jejum. Quando a crise vem e você jejua, por que não? Porque você acha que jejum é passar fome? Jejum não é passar fome. Com jejum eu não obrigo Deus a fazer o que eu quero. Mas com jejum eu me quebranto na presença do Senhor e digo, Deus tem misericórdia, filho de Davi tem misericórdia. Use as armas de Deus. Não use as armas dos homens. Use as armas de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Aí onde você está, coloque diante de Deus, faça um retrospecto da sua vida. Veja se você tem amargado alguma derrota, pede a Deus para revelar se existe alguma falha, alguma brecha. Se você por acaso tem brincado com o pecado. Peça perdão a Deus, que Deus renove e restaure em nome de Jesus. Pergunte para si mesmo se você tem se habilitado nas armas de Deus, se você tem orado como deveria orar, se você tem intercedido como deveria interceder. Se você tem orado pelo seu casamento, às vezes a gente ouve tanto isso, né? O casamento não está bem. Pô, tu tem orado pelo casamento? Tem intercedido pelo casamento? Às vezes a gente entra numa de brigar, né? Mas tem orado, tem intercedido? Estou com um problema no trabalho, tem orado, tem intercedido por isso? Né? Como é que está a mente de Cristo na sua mente? Se você não lê a palavra de Deus, não vai ter a mente de Cristo. Coloca isso diante do Senhor. Tem um momento de oração diante de Deus, depois nós vamos orar.